Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre o meu modo de ver as coisas. Sou Melissa, sou escritora de 7 obras publicadas, sou autista superdotada, neurodivergente, com essas duas condições. Sou mestiça. Eu acho que todos nós somos mestiços. Ninguém é puro, né? Apesar do fenótipo muitas vezes aparentar. Nossa, tem visão diferente em relação a tanta coisa. Eu estava parada ali enquanto o vento passava e ao mesmo tempo o sol batia em mim. E às vezes eu sinto assim, quantas coisas, é impossível descrever todas ou falar todas. Impossível. Mas eu sou a mensageira. Eu sempre fui. Eu vim construindo algo dentro de mim, através da observação e da contemplação, que começou observando as pessoas, o comportamento delas. E desde pequenininha, e entre a observação das pessoas também a minha própria observação, questionando os meus gostos, sabe? Em muitos momentos me perguntando, por que eu gosto disso? De onde surgiu isso? Que foi a memória que eu lembrei ontem, acho que foi ontem ou por esses dias com a minha filha, me vem a memória do LP do Menudo. E deu bem pequenininha. Eu era cabeçuda e o corpo magrelo, então assim, a cabeça acaba ficando, eu acho que fica o pescoço compridinho, porque eu era muito magra, Daí a cabeça e o pescoço acabam aparecendo mais. Eu era miudinha, minha mãe falava, que com 2 anos ainda usava roupa de bebê. E que ainda cabia em minhas roupas de bebê, quando eu tinha 2 anos. E daí eu tô assim paradinha, e daí tem umas primas maiores ao meu redor, umas amiguinhas. E aí naquele momento, eu aponto, me perguntam, qual dos menudos que eu gostava mais. E aí eu aponto para um, assim, cabeludinho. Um que tinha um cabelo meio chanelzinho, assim. E daí depois que eu aponto, me dá uma estranheza. Isso acontece comigo de vez em quando. Essa estranheza, que é um autoquestionamento. Eu me pergunto, acho que eu devia ter uns 2 anos isso. Eu lembro até que teve um show do Menudo no Brasil. Só que eu não fui não, mas eu ficava pensando, eu vou nesse show do Menudo. Eu acho que eu não fui não, mas eu ficava visualizando meus pais me colocando assim, nos ombros deles, para eu assistir o show. Não fui não, mas eu ficava com essa imagem, acho que quando falavam do show, assim. Talvez eu tivesse ido a algum lugar, assim, acho que meu pai sempre me colocava assim, isso. Por isso que eu tenho essa memória. Ele me colocava nos ombros, assim. E aí eu me questionei, me estranhei por que eu gostava daquilo, E aí eu percebi o seguinte, que todo mundo ali ao redor era mais velho que eu e já gostava de Menudo, e cada uma das meninas sempre escolhia um menino que
que ela era fã, que ela gostava. E daí naquele momento eu pensei que eu tinha sido induzida a isso. E que então não era uma escolha minha. Já que todas as outras faziam a mesma coisa, então aquilo que eu estava fazendo era algo artificial. Isso no meu pensamento com 2 anos. É claro que eu não soube explicar isso para mim mesma, mas eu lembro de parar e fazer estranhar aquilo. Por que eu estou copiando o que as outras pessoas estão fazendo? E sempre que eu tinha esses estalos de estranheza, de me auto-questionar, eu olhava para as pessoas todas fazendo a mesma coisa, todas usando a mesma roupa, a mesma sandália, usando o mesmo cabelo, entendeu? Gostando da mesma música, sei lá o que seja. E eu ficava assim, mas eu estou fazendo isso? Mas eu não. Tipo assim, eu sou a Melissa, eu não faço essas coisas. Eu sou diferente, não sei. Então, de alguma forma, eu me cobrei a não fazer mais aquilo. Porque eu tinha que ser diferente. Eu tinha que ter um comportamento um pouco melhor que os demais. Então, para mim, copiar o ambiente era ter um comportamento inferior e comum. Então, eu tinha que ter um comportamento superior. E o comportamento superior, diante daquilo que para mim é moral, é não copiar o ambiente. É não ser induzida como ratinho, sabe, de laboratório. Então, eu não era um rato de laboratório. Eu vim para ser diferente. Não vim só, eu não sei. A meu ver, eu não sei explicar. Existe algo de diferente em mim. E talvez em outras pessoas, né? Claro que eu não sei das outras pessoas. Mas quando eu tive o episódio da Coca-Cola, né? E aí eu soube que a Coca-Cola fazia mal, porque a minha tia me disse num passeio, que a gente estava indo para o boliche, eu ficava muitos sábados e domingos na casa da minha avó. E aí eu acho que eu devo ter pedido Coca-Cola para ela. Ela me disse, olha, Coca-Cola faz mal, saiu uma pesquisa, saiu na TV, isso, aquilo. E aí eu virei para ela e falei assim, pois eu nunca mais tomo isso. E aí, no outro dia, né? No mesmo dia eu já não tomei, mas no outro dia, como eu fui ao restaurante com os meus pais, era uma churrascaria. E o garçom já sabia, falou assim, essa mocinha aqui quer Coca-Cola, eu já sei. Desculpa. Nem vou anotar o pedido dela. Aí eu olhei para ele e pensei assim, mas ele não me conhece. Eu mudei. E aí eu falei, não, eu não vou tomar Coca-Cola, né? Daí não tomei mais. Mas assim, quem me conhece, as pessoas que me conhecem há mais tempo, sabem que falam assim, ela não toma refrigerante, mas eu tomava até os 5, né? Aí naquele momento eu estranhei e percebi o seguinte, que eu estava sendo induzida. E aí, em relação à carne, porque eu fui vegetariana, hoje sou vegana. E não sei com quantos anos, lá pelos 18, 19, entre 18 e 20 anos, eu peguei uma revista e havia a reportagem de um rapaz que dizia sobre a carne, que a carne é um defunto, né? Então
Então, quem come carne está comendo defuntos. Então, e aí naquele período eu me estranhei de novo. Quer dizer, veio a informação e opa, então, não quero mais comer, não vou comer defuntos, né? Aí eu parei de comer carne, só que durou pouco tempo, logo eu voltei, porque em casa todo mundo comia, né? E a gente tinha uma empregada aqui em casa e ela sempre fazia bife. E aí eu devo ter parado de comer carne um mês, por aí, 1 mês e meio no máximo, pouco tempo. Mas até que não foi tão pouco assim não, para quem comia sempre, né, ficar. E aí, mas eu não consegui. Só que em relação à carne, por exemplo, eu sempre acho que Deus, e eu vejo Deus em tudo, em todas as coisas. Em relação à Coca-Cola, tá, eu teria que parar de tomar a Coca-Cola por minha saúde, né? Porque a Coca-Cola não é um ser vivo, né? Em relação a ser fã de um cantor de menudo, também era em relação a mim. Agora, em relação à carne é diferente. O processo não poderia ser assim, né? Não. Estava errado. Não é assim que se faz. Porque nós temos um ser vivo, um ser que respira e que ele está em algum lugar. Assim como eu estou respirando agora, ó. Ele está lá respirando. Está com dor, vou dizer para você, porque tem um negócio preso na orelha, nas 2 orelhas dele. Eu fui num passeio com a minha filha, eles levaram a gente nos estandes que tem as vacas, né? E aí eu vi a dor na vaca. Não sei se era vaca ou era boi, mas eu vi a dor neles, entendeu? Eu senti a respiração essa. A respiração com dor. Eu estou com dor. E só que para você perceber todas essas coisas, você precisa fechar os olhos. Que de olhos abertos você não enxerga nada. É o contrário. Porque isso que ontem eu estava pensando junto com vocês, o seguinte, tá, construir o pensamento junto com vocês, como eu sempre construo com Deus. Então, quando a gente pecou, a gente abriu os olhos. Então, para a gente não pecar mais, a gente tem que fechar os olhos. E aí eu falei agorinha com Deus, falei assim, Deus, eu não quero que ninguém me ensine mais nada. Tudo que eu aprendi estava errado. Eu tenho até medo do que me ensinem, entendeu? Tudo que me ensinaram estava errado. E eu demorei tanto para descobrir que eu fui induzida a pensar muitas coisas. Quanto tempo eles estavam ali respirando com dor? E eu, sentada numa mesa, banqueteando feliz. E aí, com a carne, tinha que ser diferente. Não podia ser por minha causa. Né? Tinha que ser por eles. E aí, então, 18, 19, 20, né, que eu disse. E aí, lá pelos meus 27 anos, é que eu realmente fui me tornar vegetariana. Aí foi pelo motivo certo. Todas as coisas você tem que fazer pelo motivo certo, né? Não pode fazer por você, você tem que fazer pelo outro. É assim. Quando tem um ser vivo, sim. Quando é em relação a uma coisa, faça por você. Claro, aquela coisa faz bem a você ou se faz mal que você não tem essa coisa, entendeu? Agora, se tem um ser vivo, aí sim, é por esse ser vivo. Entende? Daí eu assisti um filme que me fez fechar os olhos, né, para esse pecado. E quando você fecha os olhos, você fica mais sensível, né? Você
tem que prestar mais atenção, caminhar de forma mais lenta, enfim. Eu assisti esse filme e lá mostrava um casal que eram tratados como animais de abate, né, de corte. E só que eu não pensei em parar de comer carne, não, foi sobrenatural mesmo. Porque eu estava num feriado japonês, eu estava no Japão, e quando eu voltei para trabalhar, tinha um arroz com vagem na minha marmitinha, que meu pai tinha feito, e tinha carne, né? Ele colocava sempre carne picada. E eu não falei para ele que eu parei de comer carne, na verdade eu não tinha parado, não. Foi naquele dia, alguma coisa desceu para mim, que foi o Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, ele não fica o tempo inteiro na terra. Você pode perceber, ele tem os estalos quando ele desce. Eu já senti ele algumas vezes. E eu sei quando ele está presente. O sentimento é mais forte. Parece que as coisas ficam mais lentas. Você já sentiu isso? Quando parece que está em câmera lenta? E parece que você começa a ter uns sentimentos que geralmente você não tem, muita alegria, emoção, né? Sempre são sentimentos bons. Ou você pode sentir a dor do outro. Uma pessoa que nunca sente a dor do outro, de repente você está sentindo. É o Espírito Santo, né? De repente você está vendo coisas que você nunca percebeu antes. É ele mesmo. Então ele não fica sempre, porque, nossa, se ele ficasse o tempo inteiro, imagina, a gente nunca ia ter mau humor, a gente nunca ia ter tristeza e tanta coisa, mas não é assim, não. E aí eu acho que é porque a gente tem que trabalhar a nossa resistência também, né? E aí, naquele dia, o meu estômago ele pulou e não consegui comer, né, a carne. Eu comecei a separar a carne. Eu não pensei, não vou comer a carne, não. Deu repulsa, sabe repulsa? Assim, que isso? Que é esse negócio? Não, todo dia eu via carne, como assim? Eu passei às vezes a gente fala de férias, né? Não é férias, é feriado. Mas eu passei ali aquele tempo descansando, comendo carne em restaurante, comendo carne em casa, e naquele dia, naquele momento, que raios de nojo foi aquele? E nunca mais, sempre, acabou, parece que foi uma sentença. Eu acredito em sentenças divinas que falam assim, acabou. Então, hoje eu entendi assim, esqueça tudo que te ensinaram, esqueça tudo que você aprendeu na escola, esqueça tudo que seus pais te falaram, tudo, não, tá tudo errado, tá tudo errado. Aí, a maioria das pessoas, elas não têm esse estranhamento, né? Elas não se auto-questionam. E eu nunca visitei matadouros, mas eu tenho falado para vocês para visitar matadouros, porque eu não precisei visitar matadouros. Quando eu soube, né, eu já não quis mais. Aliás, depois eu soube do leite, né? Que o leite traz sofrimento para a vaca. Inicialmente, eu pensei assim, não, mas ela não sofre não, porque ela não morre. Olha, não é que se pensar assim, sabe?
O tráfico humano nem sempre mata as pessoas, a não ser quando é de órgãos. Pessoas traficadas também não morrem. É o pior tipo. É o pior tipo de morte, é a morte na qual você não morre. Não tem oportunidade de morrer. Acho que talvez essa seja a pior. Porque a pessoa fica esperando algo que talvez nunca venha acontecer. Você imagina assim? Tipo Anexo Secreto, de Anne Frank. Ficou esperando e ela apertava aquela mochila dela. Ela tinha uma mochila que ela falava que é... Não sei se é a mochila da coragem. Isso. Nossa, um dia eu vou pegar essa mochila e vou sair. Quantas pessoas, né? Pensam, um dia eu vou ser mochileira, um dia eu vou morar em outro país, um dia eu vou... Ah, meu Deus. E aí ela aperta aquela mochila. A minha filha já fez não uma mochila, uma malinha uma vez, que foi bem engraçado. Tadinha. Ela falou assim, mamãe, eu quero ir pra praia. Daí naquele dia, pra quê? Que ela falou que ela ia pra praia. E aí eu falei, não, filha, agora não, calma, vamos orar, papai do céu. Eu sempre falo assim pra ela, pra acalmar ela, porque ela tem uns sonhos, Poliana, o sonho dela vai lá nas nuvens, né? Que ela é criança inocente, né? E aí, eu vi que eu não ia conseguir, eu estava tentando interromper ela com aquilo, né? E aí ela não teve jeito, ela fez a malinha dela. Então a Anne Frank, ela tinha a mochila dela, né? E ela apertava, toda vez que ela estava com medo, ela apertava aquela mochilinha da coragem dela. Que um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou, enquanto tiver os ataques aéreos, tipo, foda-se, tô nem aí, sabe, que se dane. Eu vou pegar minha mochilinha e sair correndo por aí. Não é Hitler que vai me matar, que vai me derrubar, não é ninguém. E aí, só que, o que acontece, né? Ela passa o tempo inteiro com toda a esperança ali. E ela até pergunta, né? O que vamos fazer quando sairmos daqui? Ah, eu vou tomar um café. Ah, eu vou reencontrar o fulano. Ah, eu vou reencontrar... Ah, eu quero viajar para todo lugar. Nada. Né? Nada. Eu não sei o que se passa, eu fico pensando, o que se passa na mente dos escravizados? Pessoas e seres. Será que eles também sonham? Será que eles, dentro do anexo secreto deles, eles sonham também, se perguntam, o que vamos fazer quando sairmos daqui? Né? A vaca pensa, nossa, eu vou poder andar e comer a grama que eu quiser lá na frente. Eu vou poder amamentar os meus filhos até eles ficarem grandes, independentes. E aqui, banana para esses seres humanos. Eles não vão tirar o leite mais dos meus filhos. E as pessoas escravizadas que pensam, né? Eles vão me achar, eles vão me salvar, vou reencontrar minha família. Nossa, meu pensamento. E aí... Mas não é assim. Então, o pior tipo de morte é a morte lenta, né? No qual a pessoa, sabe, nutre algum tipo de esperança que nunca vai acontecer. Né? E aí, depois, eles são... A Anne Frank mesmo, ela encontra ali aquele lugar, né? E aí ela vai para um lugar pior, né? Que é o campo de concentração. Então, a situação, ela sempre o quê? Tende a piorar, ela sempre piora. Então, enquanto está no anexo secreto, nossa, tá ruim aqui, tá, como é que fala? Tá decadente esse lugar, né? Pouca ração, pouca comida, às vezes comida podre, né? Que ela reclamava que tinha que fazer cara feia e comer. Daí você pensa, poxa, por que não jogava fora? Bom, provavelmente porque não tinha outro alimento, né?
É a tal da criatividade que eu falo. Existem dois caminhos, a solução e a criatividade. A criatividade é sustentar o problema. A solução é, você já sabe, né? Solucionar. Então, os animais também. E aí, vem alguém e busca aquele animal. Ele, uhul! Agora chegou minha vez. Tá indo pro matadouro, né? Você vai fazer um passeio de carro. Enfim, não sei como eles levam. Que é a última viagem. Talvez a primeira, né? Vai dar uma passeadinha de carro e acabou. Ai, pareceu uma borboleta branca, que coisa. Hoje está falando muito. Deus está mostrando muitas borboletas para mim hoje. Talvez mais tarde eu vou mostrar para vocês uma coisinha lá de borboletas. As borboletas. Talvez eu escreva um livro. Eu tenho um livro já que fala sobre isso. Mas eu estou querendo escrever um outro. E induzido. Nós somos induzidos. É importante a sensibilidade. A sensibilidade você enxerga menos. Você enxerga menos oportunidades muitas vezes, né? E quando abre os olhos e entra a cola no cérebro, o pecado, a gente sempre tem a impressão que está perdendo tempo, sabe? Outro dia questionei uma senhora que eu perguntei para ela por que a senhora só vem de manhã, né? Que ela vende salgados. Ela falou assim, então, à tarde eu não posso porque eu cuido do meu neto. Aí ela ficou assim, eu até queria vir. Eu falei, não, tá certo. Tá certíssimo. Ele é mais importante, a vida sempre é mais importante do que o dinheiro. Fica com ele. Então, se em nenhum momento, não, ótimo, isso mesmo. Isso mesmo. Que eu lembro, uma parte minha que me salva muito, que quando eu digo me salva, em momentos difíceis, o que vai dar uma arejada, né? Memórias de fatos, né? De fatos bons. Entendeu? Eu fiz isso, ou fulano fez isso por mim, ou vivi isso com aquela pessoa. São memórias reais e não virtuais, né? Que isso que eu tenho visto. As memórias virtuais, elas são como... Eu não sei se é como cimento, agora eu vi um cimento cinza, né? Só que ninguém habita dentro. É isso. As memórias virtuais são casas, você pode fazer coisas enormes, gigantes. E as teorias também. Teorias, os pensamentos, todos eles. Você constrói, mas são frios, são ocos. Por quê? Não tem ninguém dentro. E os fatos, não. É uma memória quentinha, né? Das memórias boas, né? E aí a gente cria memórias fazendo, né? Porque, por exemplo, para os animais só existe o presente. E por isso eles não têm ansiedade, depressão, né? E não tem muitas doenças que nós temos. E o fato deles viverem pouco, isso é excelente. Seria excelente se nós vivêssemos menos e tivéssemos uma vida mais plena. Entendeu? Porque viver muito, com uma carga muito pesada, isso que acarreta, a meu ver, doenças e problemas. É que nem um produto, você quer assim, 100 ml de um produto ruim ou você quer 50 ml de um produto bom? Eu prefiro 50 ml de um perfume importado do que 100 de uma colônia porcaria. Entendeu? Mas você vai ganhar mais. Eu não quero. Então me dá metade, já tá bom para mim. Sempre pensei assim. Nunca pensei que viver muito era ser feliz.
Nunca vi isso, sabe? Que eu tinha que ficar velha, que eu tinha que viver muito tempo. Não, nunca. Eu sou estranha mesmo. Eu sei que todas as pessoas pensam em longevidade. Eu nunca vi isso como uma qualidade, como algo bom, viver muito. Para mim, se eu vivesse pouco e fizesse o que eu tinha que fazer, eu estaria contente. E aí eu não sabia por que eu pensava assim, né? Mas sempre pensei assim. Talvez fosse por isso, por essa visão de que as outras espécies vivem pouco, mas elas são mais completas, né? Por causa do hiperfoco, elas não saem do caminho, né? Aquilo que elas têm que fazer, elas fazem. Eu estava pensando, inclusive, sobre as inúmeras possibilidades. Por exemplo, tem algo que eu acho até legal, que é a cocriação. Eu já fiz um mural dos sonhos e algumas coisas funcionaram mesmo. A minoria, mas funcionaram sim, algumas coisas sim. E outras sem eu... Como que eu vou dizer? Sem fazer mural dos sonhos. É só algo que é tipo um mural dos sonhos, mas é algo que você pensa, nossa, queria isso, ou estou precisando daquilo. E de repente aquilo aparece para você. Como eu disse para vocês, às vezes eu falo para Deus, nossa Deus, ó, tá acabando isso. E de repente, a hora que eu vejo, tem um monte daquilo, né? Só que eu já esqueci que eu tinha me atentado àquilo, falado, ó, tá faltando isso. E só que aí eu penso o seguinte, outro dia eu estava pensando, se eu fosse pensar alguma coisa que eu quero para cocriar, só que aí eu travei, porque eu pensei assim, meu Deus, inúmeras possibilidades, como eu poderia saber escolher? E aí eu pensei assim, poxa, eu preferia que Deus escolhesse para mim. E aí mais uma vez eu forcei, falei assim, não, mas eu preciso escolher qualquer coisa, alguma coisa. E aí eu pensei de novo, nossa, eu queria que... E aí não sei. Aí eu travei, porque eu queria que ele escolhesse para mim. É claro que essa é a minha história. O que eu percebi? Ao longo da minha vida, eu fui induzida a muita coisa, né? Sem perceber. Por mais que eu tivesse esses estalos de estranhamento, eu não consegui resistir a tudo. Então, muita coisa eu fiz copiando o ambiente, sim. E eu não percebi que havia muitos sinais, e sinais em mim, uma voz que dizia para mim alguma coisa e que às vezes confirmava em sinais ao meu redor, e que Deus falava comigo através de sinais. Ó, é aqui, é isso, esse é seu chamado, sabe? Coisas que ele não fala diretamente, ele não vem, aparece na sua frente e fala, né? Você não vê a face de Deus. Mas tantos sinais e a hora que parece que eu soltei. Esse soltar eu fechei os olhos. Aí parece que tudo começou a fazer sentido. Que eu deixei de escolher. E aí eu estava pensando sobre... Deus me falou que a gente é como uma massa de pão e que precisa trabalhar essa massa, se tornar uma massa boa, né? Que cada oportunidade, cada vivência, a gente vai modificando essa química. Daí eu pensei no que as pessoas começam a dizer em cursos, enfim, palestras, sobre manter a vibração elevada, né? E eu vejo o seguinte,
A primeira coisa que eu pensei, tem dois lados, tem um lado positivo e um lado que eu não concordo, tá? O lado positivo disso, de manter a vibração elevada, eu consegui concordar com essa teoria observando as outras espécies e as crianças. Então, assim, não importa o que aconteça, todos os dias a minha filha está muito alegre, cheia de energia. A minha filha, esses tempos, pediu pra mim, mamãe, vamos brincar de pega-pega? E aí eu percebi que eu não tinha energia para brincar de pega-pega, não sei, não tinha ânimo, né? E aí, observando as crianças e as outras espécies, parece que elas têm... Não é nem que você não tem saúde, não sei, parece que você não tem disposição, entendeu? E parece que elas têm essa alegria, essa disposição. Então, nisso, eu concordo. É preciso aumentar a vibração, né? Só que para tudo existe... A gente precisa, como que eu digo? Você tem que analisar corretamente, porque existe um ponto de exagero que é, por exemplo, naquele filme A Praia com Leonardo DiCaprio. Eles usam mais ou menos essa teoria, eles vão para uma ilha e eles querem viver em alta vibração, que só existe o lado bom da vida. Só que em algum momento as coisas ruins começam a acontecer. E eles não querem abaixar o quê? A frequência deles, a vibração deles. Então alguém começa a ficar doente, alguém é mordido por tubarão. Uma coisa ou outra acontece. E eles começam o quê? A ignorar os problemas e pegar essas pessoas doentes ou os problemas. Então, para os problemas eles fingem que não existem. E para as pessoas que sofreram algum acidente ou estão doentes, eles começam a deixar a margem para morrer. Porque assim, você está estragando o meu rolê. Você está abaixando a minha vibração. Você não vê que eu estou tentando manter a minha vibração elevada? Então, quando eu olho para você, você abaixa a minha vibração. E eu não posso. Então, esse é um ponto de exagero. Porque eu pensei nas massas, né? Por exemplo, as massas que eu gosto são os fetos, os animais escravizados, os bastardos. Eu também falo bastante sobre as mulheres, né? O sofrimento das mulheres. E aí, se eu quiser deixar a minha vibração elevada, eu jamais posso olhar para um pato que faz parte de uma massa que eu cuido, para um pato que está lá dentro de um anexo secreto, morrendo de tanto comer. Eu não posso olhar para ele, porque abaixa a minha vibração, eu fico triste. E se eu pensar que eu só me importo em elevar minha vibração, eu sou uma pessoa egoísta e interesseira, que só me volto para Deus para pedir coisas. Ou as pessoas nem sempre falam Deus, né? Às vezes não acreditam nem em Deus, em Jesus, se voltam pro cosmos, né? Enfim. Aí já não dá para usar a fé dessa forma, como supermercado, entendeu? Um supermercado que você fala, é de graça. Não é de graça, né? Você vai pagar ali com o seu tempo e seu esforço, praticando a mentalização, visualização, enfim. Mas
Você está fazendo tudo por você. O que eu falei no início do áudio? A gente tem que fazer as coisas pelos outros, porque é isso que vai melhorar a nossa massa. A nossa massa não é aumento de vibração para a gente conseguir mais e mais coisas, mesmo que seja coisas que realmente você precisa. Não pode ser. Entendeu? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Você me ama, então apacente as minhas ovelhas. Ninguém deseja algo mal para si, sabe? Mas como eu tenho falado para vocês do instinto materno, a mãe se sacrifica pelo filho. Ela não luta por direitos para que o filho seja sacrificado e ela sobreviva. Ela não luta por leis abortistas. Não. Ela se auto-sacrifica. E o auto-sacrifício, ele melhora a massa. Quando é feito por amor por alguém que precisa. Melhora esse pãozinho. Não é o que Jesus fez? Claro que ele não precisava ser melhorado, a gente que sim, né? Mas tem um ponto positivo de, como eu disse, né? Enfrentar as coisas acreditando, né? Mantendo a alegria. E enfim, é isso. Esse sempre foi meu jeito. Nunca achei que eu ia chegar na Terra e ia poder escolher o que eu quisesse. Eu sempre achei que teriam coisas pré-determinadas para mim, e quando eu senti a minha presença do meu ser, mesmo com 2 anos, era como se eu já fosse uma coisa completa e que não seria formada por professores, por pai e mãe. Não. Eu já era completa. Eu já vim completa. E eu não sei explicar isso para vocês. Então, as pessoas, eu sentia isso, que elas não iam colocar as coisas dentro de mim. Elas iam me apresentar as coisas e eu ia olhar e ia me identificar ou não com aquelas coisas, segundo aquilo que eu já trazia. E aí eu ia perceber, isso eu reconheço, isso não reconheço. Eu não sei, como uma coisa que joga em você e alguma coisa adere e outra coisa, escorre pelo ralo. Assim. Então, alguns conhecimentos eu olhava e reconhecia. Outros eu descartava. Eu podia ser bem pequenininha, mas a pessoa discursava, fazia todo aquele discurso para mim, seja quem fosse, e na minha mente estava o oposto, mas eu não falava. Na minha mente estava assim, não é assim, eu sei que não é assim, mas eu não sabia como, da onde eu sei explicar que não é assim. Simplesmente sabia que não era assim, né? Principalmente muitas coisas, por exemplo, em relação à visão da mulher, né? Quando as pessoas diziam alguma coisa, eu sempre pensava, não é assim. E eu era muito pequena para poder entender qualquer coisa, né? Mas eu tinha eu rebatia as coisas dentro de mim, né? Eu rebatia, eu estranhava a mim mesma, né? Eu repensava.
eu sempre fui sonhadora, assim, sabe? Mas eu sempre trouxe a minha vida inteira. Meu pior medo não é não realizar sonhos. Meu pior medo é viver uma vida que não é minha ou realizar sonhos que não são meus. Então, assim, não é um supermercado que eu posso, você pode isso, isso, isso. Tá, mas será que isso é pra mim? Será que está dentro? Porque, assim, tem algo que chama distração. Além da indução, tem algo que chama distração. Que eu sei que eu tenho um foco, eu já senti, É difícil falar para pessoas que não acreditam em sobrenatural, não acreditam em Deus, em nada. Porque não dá, sempre vou falar dessas coisas. Sabe? E aí eu lembro da história do... Como que ele chama? O filho lá do carpinteiro. Que queria ser um menino de verdade. Ele distrai, né? Às vezes até um trabalho é uma distração. Não significa que tem que ser jogos de azar, que tem que ser uma coisa errada. Pode ser uma oportunidade melhor, mas às vezes que não é o seu caminho, né? Não tem nada a ver com você. E aí ele é feito de burro, né? Porque ele saiu do caminho. Aí, eu sempre senti assim, conforme eu fui descobrindo o meu caminho, quem eu sou, para que eu vim, que eu ia me transformando numa menina de verdade, que era o que eu era. Por isso que eu parei e falei assim, não, eu não copio ninguém. Eu sou uma menina de verdade, né? Eu não sou feita de madeira, né? Eu não sou uma cópia. Sabe o que faz assim, ó, um monte igual? Eu não sou um monte igual. Não, eu também não tô, sabe? Não. Eu sou única. Eu sei que as pessoas falam que todo mundo é substituível e ninguém é único. Eu sou única, eu sou insubstituível.